Ó. Pula isso aí, depois vocês verão no PowerPoint. Isso já foi falado algumas vezes hoje, tá certo? A importância que tem para a análise de negócio, de antes de você pensar numa solução, pensar no problema, tá certo? Esse é fundamentalmente, eu acho que o mindset que o analista de negócio tem que ter. Você tem que estar preocupado em saber o seguinte: você conseguiu definir bem o problema? Porque se você não sabe qual é o problema que você tem para resolver, a chance da sua solução ser certa, tá, é muito pequena. Pode até dar. Às vezes, digamos que qualquer mudança sempre é uma mudança e talvez até melhore. Mas é fundamental a gente, que é analista de negócio, ter esse mindset. Nós temos que procurar entender qual é o problema antes de propor a solução. O problema nosso e das empresas de hoje é que hoje a gente vive num mundo volátil, tá certo? É um mundo que é volátil, é um mundo que é incerto, ele é complexo, tá certo? E ele é ambíguo. Você nunca tem as informações todas, você não tem tempo para coletar todas as informações, e você tem que tomar decisões em tempo de incerteza. O que quer dizer que a gente hoje, o Marcelo fala muito sobre isso, da arquitetura ágil. Não dá mais para fazer da arquitetura e da análise de negócio, eu trabalho em arquitetura também, de negócio, não dá para fazer aquela análise de negócio que você passa meses, tá certo? Tentando fazer levantamento de requisito super detalhado, para ir depois um catatal de papel para alguém assinar. Esquece, esse tipo de mentalidade de análise de negócio não existe mais. A gente tem que pensar que a gente tem que entender rapidamente qual é o problema, qual é o volume de informação que você precisa, tomar decisões em clima de incerteza, e sempre ter em mente que você tem um deadline, você tem um prazo para poder fazer a sua análise. E é mais importante uma análise parcial no momento correto do que uma análise completa depois que Inês é morta. Tá certo? Em geral, as organizações hoje estão cada vez mais complexas, tá? Elas estão cada vez mais compartimentadas, muitas vezes até pelo próprio tamanho delas, elas acabam se dividindo para poder conseguir lidar com o seu tamanho, tá? Existe uma grande empresa invisível, tá certo? Aquela empresa que todo mundo sabe que existe, mas não é o que está documentado, não é o que está nos manuais, não é o que está na estrutura organizacional, e que a gente tem que lidar com ela. Muitas vezes ela é muito mais sólida, apesar de invisível, do que a empresa, vamos dizer assim, explícita. E uma coisa que eu acho assim, que é interessante, ela é indomável, tá certo? A empresa, ela tem uma mecânica, um modo de vida que, em geral, você não consegue domar, tá certo? O nome para isso é cultura, tá certo? Você fazer análise de negócio, você tem que lidar com a cultura. Tem certas coisas que pode ser a melhor solução do mundo, tá certo? Não se encaixa naquela empresa. Ela não tem cultura para isso. E muitas vezes a gente tem que lidar com essa questão da cultura. O recado que eu costumo dar com relação a essa questão de viver nesse mundo, tá certo? Fazer análise de negócio nesse mundo, é esse. Não existe mais o que no passado era um sonho ou um objetivo, que é esse de fazer a mudança em degraus, ou em grandes degraus, né? A empresa tenta ficar estável, e aí de tempos em tempos, normalmente a cada 5, 7 anos, sei lá, faz uma grande revolução, ou seja, a empresa vai represando as mudanças, e o tempo vai passando, o ano vai passando, e de repente ela muda quando ela não aguenta mais, tá certo? Ela muda quando ela praticamente estoura, tá?
Hoje a mudança tem que ser contínua, tá certo? A mudança tem que ser todo dia. O que você fala hoje, amanhã, talvez você tenha que desfalar. Um projeto que você começa hoje, daqui a 6 meses, talvez tenha que ser abandonado. Porque o mundo está mudando o tempo todo. E a gente tem que lidar na análise de negócios com isso. E na arquitetura corporativa, na arquitetura de negócios também. Tá? Então, a gente é analista de negócios. Eu me defino como sendo um analista de negócio que está arquiteto de negócios. Eventualmente, eu me atrevo a me dizer que eu sou arquiteto corporativo, mas o meu foco dentro da arquitetura corporativa é a arquitetura de negócio. Então, definindo o que é arquitetura de negócio, tá certo? A ideia da arquitetura de negócio é você ter uma representação holística do que é o negócio. Tá? Eu uso a análise de negócio como as ferramentas. O Alberto mais cedo falou do BACCM. A arquitetura de negócio, a análise de negócio, ela para mim, ela me dá instrumentos. O Baboc tem N técnicas e N coisas que você pode aproveitar. O mindset de análise de negócio é a minha alma. Tá? E eu aplico isso na arquitetura de negócio. A arquitetura de negócio já é uma coisa mais estruturada do que a análise de negócio, ou seja, a análise de negócio é o conhecimento, a arquitetura é a aplicação desse conhecimento. E o que a gente procura é isso, é ver qual que é o relacionamento entre as visões do negócio, qual que é a visão mais holística, muito mais abrangente do que, por exemplo, a gente tem na TI. Tá certo? Onde você está preocupado ali com o seu mundinho da TI, desculpa, é um grande mundo, mas é uma parte da empresa, e você não se vê como, vamos dizer assim, imbuído do mandato de efetivamente se preocupar com uma empresa poderia ser. A arquitetura de negócio tem essa visão. E qual que é o valor da arquitetura de negócio? Tá? Primeiro, e eu acho que a mais importante, tá, é alinhar a estratégia com as operações. Tá? Isso é o que todas as empresas praticamente procuram, é o objetivo central da arquitetura de negócio. É você conseguir entender qual é a estratégia, tá? E a partir disso conseguir montar uma estrutura organizacional e de processos, de estrutura mesmo, e de direcionamento de negócio que possa servir para alinhamento dos desenvolvimentos de TI e todos os outros desenvolvimentos. A ideia, então, é acabar com os silos funcionais. Outra coisa que a gente tenta, um objetivo da arquitetura de negócio, é ser uma fonte única de conhecimento do negócio. Como eu falei, as empresas são complexas, em geral as pessoas só conseguem enxergar um pedaço da empresa, né, ou o seu departamento, a sua unidade de negócio, a sua linha de produto, e a arquitetura de negócio, por definição, ela é abrangente. Tá? Não existe arquitetura de negócio de uma linha de produto, a arquitetura de negócio de uma unidade de negócio. A arquitetura de negócio é da empresa. E essa fonte de conhecimento te ajuda, porque na hora que você vai tentar fazer uma mudança, grande parte do tempo que se gasta é tentar entender o que a empresa é. Às vezes você gasta boa parte do tempo de projeto tentando definir ESIS, tá certo? Que tecnicamente já deveria ser conhecido, tá certo? E quando você gasta tanto tempo entendendo o ESIS, que te sobra pouco tempo para entender o TUBI, tá? E a simplificação de um ambiente complexo, ou seja, como a arquitetura de negócios tem essa visão holística, é mais possível você conseguir, a partir de uma boa arquitetura de negócio, começar a ver as redundâncias, começar a ver que certos processos, por exemplo, existem em várias unidades de negócio de forma diferente. Eu trabalhei numa empresa que tinha 5 filiais, tinha 5 sistemas de venda diferentes. Cada filial vendia de uma forma, tá certo? E isso é muito comum em empresas que se organizam, por exemplo, por linha de produto. Tá? Você tem vários processos, sistemas e organizações duplicadas nas várias linhas de negócio.
A arquitetura de negócio, ela tem esse escopo. Tá? O que está no círculo central ali são o que a gente chama do núcleo da arquitetura de negócio, aquilo que ela é, vamos dizer, quase que inerente a ela. A parte de capacidades da empresa, a organização da empresa, as informações, que como a Isabela falou, está acima dos dados, né? O Fábio também falou sobre isso. Fluxo de valor, tá? São coisas que são centrais. Acessório a isso, mas tão importante quanto, você começa a se preocupar com partes interessadas, com as visões, estratégias, com as iniciativas de projeto, métricas para você medir se você está no caminho certo, quais são os produtos que você deve estar oferecendo para o mercado, quais são as suas políticas e regras. Ou seja, o que está no círculo externo é aquilo que você usa para apoiar o desenvolvimento do que está no ciclo interno. Isso aqui é muito resumido. Quem quiser mais informações sobre isso, procura num corpo de conhecimento chamado BISBOC, tá certo? Que do mesmo jeito que você tem o BABOC para a análise de negócio, você tem o BISBOC para a arquitetura corporativa. Então ele é mais focado, né, nessas ferramentas e nessas visões que você tem que ter da empresa. Bom, mas quais são as pedras, né, que você tem no caminho da arquitetura de negócio? Primeira coisa é que a arquitetura de negócio é razoavelmente nova. Nós estamos falando de uma disciplina que não tem 10 anos, tá certo? Embora ela ela beba na fonte, né, de muita coisa que é mais antigo, assim como a análise de negócio é muito jovem, a arquitetura é mais jovem ainda, tá? Então, na maioria dos casos, você vai nas empresas falar sobre arquitetura de negócio, o pessoal não tem a menor ideia do que você está falando. Tá? Nunca ouviu falar sobre isso. Então, você tem um grande trabalho inicial de explicar o que a arquitetura de negócio é. Outra coisa é que a arquitetura de negócio ela não funciona isolada. Ela depende do entorno dela. Ela depende do pessoal de TI, depende do pessoal de processos, depende do pessoal de projetos, depende da turma de cima te colocar na jogada ali. Então, se ela não tem esse apoio de todo mundo, se ela não consegue permear a empresa, dificilmente ela consegue funcionar. Tá? A arquitetura de negócio não é impositiva. E a arquitetura de negócio, esse talvez seja o maior problema, tá? Ela desafia essa cultura organizacional que normalmente existe, que é a organização em silos, ou seja, a arquitetura de negócio, como eu falei, por definição é holística, por definição ela é cross, por definição ela tenta ver o conjunto. Quando você entra na empresa e a empresa normalmente é organizada em silos, bom, você já imaginou o que acontece, né? Você é aquela pessoa que incomoda. Tá? Porque você sempre é aquela pessoa que estão achando, essa pessoa vai tirar poder das várias áreas, vai querer que eu não possa mais fazer como eu quero. Então, isso normalmente desafia o status quo e é um problema sério em relação a isso. Falando um pouquinho sobre o BA-CCM, tá? Só para poder dar uma lembrada, como o Alberto já tinha falado, é um framework, tá, do IIBA, que é usado para a gente avaliar os principais relacionamentos. A ideia do BA-CCM é que você tem essas 6 visões dele e isso te reforça as várias facetas que você tem que estar preocupado. Você tem que estar sempre lembrando que você está ali para atender uma necessidade, que existe uma parte interessada que tem essa necessidade, que você tem que entender isso, qual que é a motivação dele, qual que é onde que o calo está apertando, quer dizer, qual é o problema que você tem que resolver. Você tem que entregar valor, tá certo? Gente, análise de negócio, arquitetura de negócio e como deveria ser quase tudo, é entregar valor, tá certo? Você tem que entender o contexto, como eu falei, qual a cultura da empresa, quais os recursos que ela tem, o que se consegue fazer naquele momento, de repente você consegue dar um passo como preparação para um outro passo maior no futuro, discutir qual é a solução, qual é a mudança. Então isso é o BA-CCM e
o Baboc fala muito sobre isso, o Alberto é o especialista nesse negócio. Bom, caminhando aí já para a questão do Arquimate, eu, quando comecei a trabalhar com análise de negócio, o meu grande problema com a análise de negócio, eu vim da área de TI, é que a análise de negócio era meio, eu achava ela assim muito, como é que eu vou chamar? Muito teórica, tá certo? Para mim me faltavam ferramentas, eu sou um cara visual, eu sou uma pessoa visual. Então eu gosto de trabalhar com modelos, tá certo? A vida inteira que eu trabalhei com TI, eu sempre gostei de trabalhar com modelos. E por quê? Porque modelos te dão transparência, tá? Você olha um modelo e a sua capacidade de conseguir realmente entender o que está ali é muito maior do que quando você lê um texto, tá certo? Onde uma pessoa escreve uma coisa, ela escreve uma coisa que não é necessariamente o que ela queria falar, e você lê e entende outra coisa que não é o que ele pensou. Então, eu gosto de modelos pela transparência. Modelo facilita o alinhamento, porque você consegue, ao fazer o desenho, ao fazer o modelo, reforçar os relacionamentos que existem entre as coisas. E isso facilita o alinhamento. E os modelos te dão orientação, tá? É mais fácil você... aquela velha história de que uma imagem às vezes fala mais do que 1000 palavras, né? Muitas vezes você mostrando, olha, isso aqui é como era, isso aqui é como vai ficar com um bom modelo, é muito mais significativo às vezes do que escrever 20, 30, 40 páginas de relatório. O Arquimate, que é a linguagem que eu uso, como é que ele se encaixa nessa brincadeira? Você tem modelos de estratégia, normalmente o que a gente usa, Business Model Canvas, Balança Scorecard, Análise SWOT, todos são modelos que você usa para fazer estratégia. O Arquimate é uma linguagem que a gente usa para fazer modelo de arquitetura e ele entra no meio dos modelos que normalmente a gente está acostumado a usar. BPMN, UML e outros modelos. Uma das grandes razões dos gaps, tá certo? Das lacunas que existem entre estratégia e operação, é que os modelos de estratégia são muito alto nível e os modelos de operação, que o tipo BPMN é típico, é muito baixo nível. Os modelos de dados, às vezes, são muito baixo nível. É difícil, às vezes, você conectar um com o outro. O que o Arquimate procura fazer é fazer essa conexão. Gente, muito rápido, isso aqui é uma estrutura, o que é a estrutura do Arquimate. Ele tem, então, elementos para definir, para modelar estratégia, para modelar negócio, modelar aplicativo, tecnologia, implementação, motivação. Ou seja, num mesmo modelo você consegue ver essas várias áreas da empresa. Infelizmente não dá tempo para a gente falar sobre isso aqui. E ele é interessante porque ele se encaixa muito bem no BACCM, foi aonde eu pulei para ser modelador Arquimate. Tá? Porque eu consigo modelar partes interessadas, consigo modelar necessidades, consigo modelar mudança, consigo modelar valor, consigo modelar solução, tudo isso usando o Arquimate. Tá? E posso garantir, não conheço outra linguagem que consiga fazer tão bem essa transposição. Aqui, eu não vou ter tempo para explicar cada um dos modelos, mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, esse é um modelo onde eu consigo, no mesmo modelo, falar, olha, quais são os objetivos de negócio, quais os requisitos que a partir desses objetivos eu identifiquei, quais as capacidades da empresa que vão ser afetadas por esses objetivos, quais são os platôs da arquitetura, que no final das contas são os estágios que eu vou passar, o roadmap, quais são os programas que eu vou usar. Isso tudo num único modelo, tá? É muito rica a linguagem. Modelos para poder fazer análise estratégica, eu não vou poder conseguir passar por todos eles. Modelos para definir capacidades. Modelos para realização dessas capacidades, ou seja, o que eu preciso para poder realizar as capacidades da empresa, quais os recursos que eu preciso, como é que eles se traduzem no modelo de fluxo de valor, para quem já trabalha em empresas que já estão trabalhando com fluxo de valor, então eu consigo modelar um fluxo de valor. E isso tudo é interconectado, tá? Se eu coloco um elemento aqui e esse elemento existe em outro modelo, eles são todos interconectados. Modelos de fluxo, de decomposição funcional, modelos de processo, modelos de arquitetura, tá? E
Para quem quiser saber um pouquinho mais, tá? Eu botei alguns documentos aqui, alguns sites, e que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. E meus contatos estão aqui, quem quiser depois bater um papo um pouquinho mais devagar, porque eu já fiquei até sem fôlego, tá certo? De falar tão rápido, tá? Me desculpa, tá? Como isso aqui está sendo gravado, depois vocês podem assistir. Quem tiver perdido metade, tá certo? Vai ter tempo aqui para... uma pergunta? Cadê o... Temos tempo para mais uma pergunta? Minha, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Queria tirar alguma dúvida? Aproveita